Imagine que você encontra um livro antigo, com mais de 600 anos de idade, repleto de páginas coloridas e ilustrações detalhadas de plantas que não existem, mulheres nuas em tubos verdes conectados por tubulações bizarras, diagramas astronômicos que não fazem sentido e símbolos do zodíaco misturados com textos escritos em uma língua que absolutamente ninguém no mundo consegue ler. Agora imagine que esse livro realmente existe. Está guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que durante mais de 100 anos, os melhores criptógrafos do mundo, incluindo aqueles que quebraram códigos secretos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, tentaram decifrá-lo e falharam miseravelmente. Esse é o manuscrito Voynich, considerado o livro mais misterioso do mundo, e hoje você vai conhecer a história completa desse enigma que continua desafiando a ciência, a criptografia e a própria lógica humana. E antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no A Herança do Tempo nós mergulhamos nos mistérios mais profundos e perturbadores da história. E acredite, você não vai querer perder o que vem por aí. A história começa em 1912, quando um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich estava vasculhando os acervos empoeirados de um colégio jesuíta em Frascati, na Itália. Entre pilhas de manuscritos antigos e livros esquecidos pelo tempo, Voynich encontrou algo extraordinário. Um códice medieval de aproximadamente 240 páginas, encadernado em pergaminho de pele de bezerro, repleto de textos escritos em um alfabeto completamente desconhecido e ilustrações que pareciam saídas de um sonho febril. Voynich, que era casado com a filha do famoso matemático britânico George Boole, imediatamente percebeu que havia colocado as mãos em algo único. Ele dedicou o resto de sua vida tentando decifrar aquele livro, mas morreu sem conseguir ler uma única palavra. O manuscrito ganhou seu nome e desde então tem frustrado cada pessoa que tenta desvendar seus segredos. Mas a história do manuscrito não começa em 1912. Na verdade, junto com o livro, Voynich encontrou uma carta datada de 1666, assinada por um acadêmico de Praga chamado Johannes Marcus Marci, que enviava o manuscrito para um jesuíta em Roma chamado Athanasius Kircher, famoso por suas tentativas de decifrar os hieróglifos egípcios. A carta pedia desesperadamente que Kircher tentasse decifrá-lo, mas aparentemente nem mesmo o grande Kircher conseguiu. Antes disso, o manuscrito havia pertencido a Georg Baresch, um alquimista de Praga, que passou anos tentando encontrar alguém que pudesse ler aquelas páginas misteriosas. E ainda antes, há registros que sugerem que o livro pertenceu ao imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, que teria pago uma fortuna por ele, acreditando que havia sido escrito pelo famoso filósofo e cientista Roger Bacon, no século XIII. Mas testes de radiocarbono realizados em 2009 revelaram que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438, ou seja, no início do século XV, 200 anos depois da morte de Roger Bacon. Então, quem escreveu esse livro? E mais importante ainda, por quê? O manuscrito em si é uma obra de arte perturbadora. São 240 páginas divididas em 6 seções temáticas baseadas nas ilustrações. Uma seção botânica com desenhos de mais de 113 plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra, com raízes bizarras, flores impossíveis e folhas em formas que desafiam a botânica. Uma seção astronômica e astrológica com símbolos do zodíaco e diagramas de corpos celestes que não fazem sentido. Uma seção biológica com ilustrações de mulheres nuas em banheiras conectadas por sistemas complexos de tubulações verdes e azuis, como se fossem parte de algum tipo de máquina orgânica. Uma seção cosmológica com ideias medievais sobre o universo representadas em diagramas circulares intrincados. Uma seção farmacológica mostrando plantas em frascos, como se fossem receitas médicas.
E, finalmente, uma seção apenas com texto corrido, sem ilustrações, marcada por pequenas estrelas ou flores no final de alguns parágrafos, que muitos acreditam ser algum tipo de índice ou conclusão. E tudo isso está escrito em um sistema de escrita que usa aproximadamente 40 símbolos diferentes, que vagamente lembram números arábicos e letras do alfabeto latino, mas que formam palavras que não existem em nenhum idioma conhecido no planeta. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual teoria você acha mais provável. O manuscrito é um código secreto que ninguém conseguiu quebrar, uma língua artificial inventada por um gênio medieval, ou uma fraude elaborada criada para enganar colecionadores ricos? Porque essas são as 3 principais teorias que dividem os especialistas até hoje. A teoria da fraude ganhou força quando pesquisadores começaram a suspeitar que o próprio Wilfrid Voynich poderia ter criado o manuscrito para lucrar com sua venda. Mas historiadores e biógrafos descartaram completamente essa possibilidade, especialmente depois que a Carta de 1666 foi autenticada. Outra teoria de fraude aponta para John Dee, um mágico, matemático e entusiasta do ocultismo inglês, que teria criado o manuscrito por volta de 1580, junto com seu parceiro Edward Kelly, que já havia sido processado na Inglaterra por falsificação de documentos com o objetivo de enganar o imperador Rodolfo II e extorquir uma grande quantia de dinheiro dele. Em 2000, Gordon Rugg, professor de psicologia na Universidade de Reading, insistiu nessa teoria da fraude, argumentando que o manuscrito poderia ter sido criado usando uma grade de Cardan, um dispositivo usado para criar textos aparentemente complexos, mas sem significado real. Mas aqui está o problema. Em 2013, um grupo de físicos brasileiros da Universidade de São Paulo e da Alemanha usou técnicas avançadas de física estatística para analisar o manuscrito, e a conclusão foi surpreendente. O texto do Voynich segue a lei de Zipf, uma lei matemática que descreve a distribuição de palavras em linguagens naturais. Em outras palavras, a frequência com que as palavras aparecem no manuscrito é exatamente a mesma que se espera de um texto real, escrito em um idioma verdadeiro, não de um texto aleatório ou inventado sem significado. Os físicos brasileiros compararam o manuscrito com textos reais em várias línguas diferentes e com textos totalmente aleatórios, e descobriram que o Voynich se comporta estatisticamente como um texto real. Isso significa que, se o manuscrito é uma fraude, o falsificador teria que ter conhecimentos matemáticos e linguísticos tão avançados que seriam praticamente impossíveis para alguém do século XV ou XVI. Então, se não é uma fraude, o que é? A teoria mais aceita entre os especialistas é que o manuscrito está escrito em uma língua artificial ou em um código extremamente complexo. William Friedman, um dos maiores criptógrafos do século XX, que trabalhou para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi responsável por quebrar códigos secretos alemães e japoneses, passou 20 anos de sua vida tentando decifrar o Voynich. Sua conclusão foi que o manuscrito provavelmente está escrito em uma língua inventada, uma língua artificial criada especificamente para aquele livro. Mas por que alguém criaria uma língua inteira apenas para escrever um único livro? E se é uma língua inventada, como ela pode seguir todas as regras estatísticas de linguagens naturais? Essas perguntas continuam sem resposta. Em 2019, um pesquisador chamado Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, causou alvoroço ao anunciar que havia decifrado o manuscrito. Segundo ele, o livro está escrito em proto-românico, uma língua ancestral para o português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão e galego, que era falada no Mediterrâneo durante a Idade Média, mas raramente era escrita, porque o latim era a língua oficial da Igreja, da realeza e do governo. Cheshire alegou que conseguiu traduzir algumas seções e que o manuscrito contém informações sobre saúde feminina, banhos terapêuticos e plantas medicinais.
Mas aqui está o problema. Linguistas e medievalistas do mundo inteiro refutaram completamente as alegações de Cheshire, apontando erros graves em sua metodologia e inconsistências em suas traduções. Até hoje, a comunidade acadêmica rejeita oficialmente a suposta decifração de Cheshire, e o manuscrito continua oficialmente indecifrado. Mais recentemente, pesquisadores canadenses usaram inteligência artificial para tentar decifrar o Voynich. Greg Kondrak, professor de informática, e Bradley Hauer, estudante de pós-graduação, ambos da Universidade de Alberta, no Canadá, desenvolveram algoritmos que sugeriram que o hebraico poderia ser a língua base do manuscrito, possivelmente escrita de forma codificada. Mas, assim como as tentativas anteriores, essa hipótese permanece controversa e inconclusiva, porque quando tentaram traduzir o texto usando hebraico, as frases resultantes eram incoerentes e sem sentido. Em 2024, o pesquisador Stefan Guzzi fez uma descoberta importante ao mergulhar nos arquivos do Sacro Império Romano Germânico, revelando detalhes inéditos sobre a proveniência do manuscrito e quem eram seus donos anteriores, mas isso não ajudou em nada a decifrar o conteúdo. O texto continua tão misterioso quanto no dia em que foi descoberto. Então, o que realmente está escrito nas páginas do manuscrito Voynich? Seria um tratado alquímico medieval, guardando segredos de transformação de metais e elixires da vida? Um compêndio de medicina natural com receitas perdidas de plantas que não existem mais? Um manual de astrologia com conhecimentos sobre os movimentos dos astros que foram esquecidos pelo tempo? Ou seria algo muito mais estranho, talvez até perigoso, que precisava ser escondido em uma linguagem que ninguém pudesse ler? Algumas teorias mais ousadas sugerem que o manuscrito poderia ter origem extraterrestre ou que foi escrito por uma mente absolutamente fora do padrão. Talvez um gênio autista medieval que desenvolveu sua própria linguagem visual e textual. Há até quem acredite que o livro é um grimório, um livro de magia negra medieval escrito em uma linguagem angélica ou demoníaca que não deveria ser compreendida por humanos comuns. O que sabemos com certeza é muito pouco. Sabemos que o pergaminho foi produzido no início do século XV. Sabemos que o livro passou pelas mãos de imperadores, alquimistas, farmacêuticos, médicos e colecionadores ao longo de séculos. Sabemos que, estatisticamente, o texto se comporta como uma linguagem real. E sabemos que absolutamente ninguém, nem os maiores criptógrafos da história, nem computadores com inteligência artificial, nem físicos usando técnicas estatísticas avançadas, conseguiu ler uma única frase completa desse livro. O manuscrito Voynich foi doado à Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade de Yale em 1969, e desde então tem sido digitalizado e disponibilizado online para qualquer pessoa no mundo que queira tentar decifrá-lo. Milhares de pesquisadores amadores e profissionais continuam trabalhando nele, formando comunidades online, compartilhando teorias, testando hipóteses, mas o livro permanece fechado, guardando seus segredos como se fosse protegido por uma maldição. E talvez seja exatamente isso que torna o manuscrito Voynich tão fascinante. Ele é a prova perfeita de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento acumulado ao longo de séculos, ainda existem mistérios que nos desafiam completamente. Ainda existem perguntas sem respostas. Ainda existem códigos que não conseguimos quebrar. E talvez, apenas talvez, existam conhecimentos que não fomos feitos para compreender. Deixe sua teoria nos comentários, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum mistério e deixe seu like se você ficou tão intrigado quanto eu com essa história. Porque aqui no A Herança do Tempo, nós não desistimos dos mistérios, nós os abraçamos, nós os investigamos até o fim e nós nunca paramos de fazer perguntas. Até o próximo vídeo e lembre-se, a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta.